Bem, beleza, muito obrigado, senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos aqui mais num evento dessas terças-feiras que estamos fazendo, agora quinzenalmente, né, em razão das demandas virtuais que têm sido assoberbadas, mas sempre tentando trazer um pouco de qualificação e informação para o pessoal que está na ponta, o pessoal que está nos órgãos ambientais municipais e quem trabalha com direito municipal, ou trabalha com consultoria ambiental na esfera municipal, e a gente trazendo vários nomes que podem contribuir efetivamente, não só na teoria, mas como também na prática, né? Que tenham bagagem, conhecimento, para que possam nos trazer conhecimento para todos os envolvidos. E nesta terça, nós convidamos o servidor público Wagner Hoffmann, que é diretor, chefe do Departamento de Fiscalização Ambiental da FEPAM, que vai falar um pouquinho sobre a atuação do órgão estadual na fiscalização ambiental. O Wagner é engenheiro químico, formado pela URGS, mestre em Tecnologia Mineral, Ambiental e Metalurgia Extrativa, também pela URGS, atua desde 2010 na FEPAM, já há 10 anos, né, tendo ocupado os cargos de chefe de serviço de fiscalização industrial e chefe da divisão de fiscalização ambiental. Então, é um prazer, Wagner, te receber aqui, né, e espero que todos os ouvintes aí tenham, e a gente, né, nessa troca de experiências possa ter um final de manhã bem agradável. Passo a palavra para ti, agradeço a tua disponibilidade, teu interesse em trazer as informações dos nossos colegas. Boa sorte aí, obrigado. Obrigado, bom dia a todos, tá? É sempre bom estar falando desse tema de fiscalização, né? Ainda mais aí com foco principalmente aí para os nossos colegas dos municípios, né? Isso é um trabalho aí que eu já venho fazendo, talvez muitos de vocês já me conheçam aí de outras palestras aí que foram dadas, inclusive com o intermédio da nossa assessoria de educação ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, né? Mas sempre é um tema para a gente estar sempre conversando, sempre se atualizando, né? Porque a fiscalização ela não é estanque, né? Ela vai muito mais além do licenciamento, né? Mas é fato, né? Nós, órgãos ambientais de forma geral, o Estado não foi diferente do que aos municípios, né? A gente sempre, no nosso começo, né? A gente sempre tem tudo focado em cima do licenciamento, né? Eu gosto sempre de começar falando uma analogia que o Major Rodrigo, na época que ele estava na frente do 1º Batalhão Ambiental da Brigada Militar, falava, né? Que era que a proteção ambiental ela é um tripé, né? Então, é um tripé formado pela gestão, pela educação e pela fiscalização, tá? Cada um com seu papel em cima dessas questões para formar, então, o tripé de proteção ambiental, tá? Então, a gestão, o papel da gestão é fazer todo esse arcabouço legal, né, e técnico, né, que vai regrar como é que vai ser feita, então, a proteção propriamente dita, né, a questão do desenvolvimento sustentável, né, em cada esfera, né. Posteriormente, né, esses regramentos, eles têm que ser dado conhecimento para todos os atores envolvidos nesse cenário. Então, aí entra a questão da educação ambiental, né. Por sua vez, então, todos aqueles que têm suas responsabilidades, né, por dentro desses regramentos, né, tomam conhecimento do que tem que ser, qual é o seu papel, dependendo da sua atuação nesse cenário, tá? E, por último, entra a fiscalização. Então, existindo o regramento, existindo o conhecimento de todas as partes desse regramento, aí cabe a nós fiscais de verificar se todo mundo está cumprindo o que é determinado desse regramento, tá? Então, apesar da FEPAM aí ter os seus 30 anos, né, a gente começou a organizar melhor assim, as nossas estruturas de fiscalização, a nossa estrutura de fiscalização, né, a partir de 2015. 2015 é quando é criado o Departamento de Fiscalização, tá? Anteriormente, a fiscalização dentro da FEPAM, ela era concomitante ao licenciamento. A organização da FEPAM dentro a forma de organização dos setores da FEPAM, né,
ele sempre se voltou à questão dos tipos de licenciamentos envolvidos. Então, tem setores que são dedicados ao licenciamento de indústrias, outros a atividades agro-pastoris, mineração, e, enfim, entre outros. Tá? E dentro do licenciamento, eles sempre ficaram também com a responsabilidade da fiscalização. Né? E como acontece a questão do licenciamento, até pelas grandes demandas, né, sempre foi um objetivo que vinha antes, né, da questão da fiscalização. E o pessoal acabava se dedicando muito mais ao licenciamento e deixando a fiscalização num outro plano quando tivesse um tempo sobra, alguma outra demanda de urgência que deveria estar exercendo essa ação de fiscalização, né? Então, com a questão do departamento, até a questão não foi até o foco de assumir, apesar de ter assumido boa parte da fiscalização, mas não a totalidade da fiscalização, né? Mas, assim, a principal vantagem disso, de ter pessoas dedicadas dentro de uma instituição para fiscalização, é que elas estão pensando nas estratégias de fiscalização, nas estratégias e nos procedimentos de fiscalização. Uma coisa muito importante, assim, que traz segurança para o agente de fiscalização lá na ponta, né, é tu ter procedimentos bem consolidados dentro da tua instituição, né? Porque assim, ó, tu tira o peso do fiscal lá na ponta das ações que ele toma, né, de uma forma que essas deixem de ser arbitrárias. Então, assim, tu tendo regramentos e padronizações, isso aí traz segurança ao agente fiscal. Isso é uma coisa que até na FEPAM, antes do departamento, a primeira forma de organização que surgiu dentro dessa questão foi a criação de uma portaria que determinou a dosimetria das multas ambientais dentro da FEPAM. Essa portaria era a 65 de 2008, né? Ela foi criada na época, boa parte dela pelo engenheiro Mauro Moura. E uma das coisas que ele fez foi criar então uma forma de cálculo para a gente ter uma dosimetria, levando em consideração principalmente o porte e o potencial poluidor de determinados empreendimentos, né? À medida do tempo a gente foi aprimorando isso, mas isso é um exemplo, né, de uma situação onde a gente tira essa questão da responsabilidade do fiscal de ter que decidir o valor da autuação numa situação que ele encontra uma situação de dano, né, que ele tem que fazer lavrar uma auto de infração, né, e hoje, se for ver simplesmente pelos decretos, né, que tem os valores de multas, eles são muito genéricos e têm valores muito amplos, né, de dosimetrias. Tem alguns que vão de 500 a 10 milhões, né, então isso aí auxilia muito essa padronização para a tomada de decisão. E isso não para só na questão dos autos de infração propriamente dito. Outras coisas que vieram junto com o departamento, né, foi a questão assim da organização de como a gente tem que receber, avaliar e decidir quais denúncias ambientais a gente vai estar atendendo, né. Então a gente fez toda uma organização, principalmente primeiramente passando pelos canais de recebimento, né. A FEPAM também antes não tinha um canal, um setor específico para receber as denúncias, muitas acabavam não chegando aonde deviam chegar, né, os setores responsáveis para fazer a devida apuração e a fiscalização, né. Então a gente padronizou essas questões das entradas de denúncia, né. Hoje a gente tem o e-mail, né, um telefone 0800 e o formulário eletrônico disponível na página, né. Então todas as denúncias FEPAM chegam por esses meios, né? Essa é a forma oficial de receber as nossas demandas, tá? E posteriormente elas são avaliadas e depois elas são verificadas como é que a gente vai fazer a apuração daquela informação, né? Muitas vezes são coisas que a gente consegue obter já diretamente com o próprio setor de licenciamento, né? Outras questões até a gente avalia assim, que são questões de competência dos municípios. Então, muitos de vocês devem estar acostumados a receber ofícios nossos da FEPAM, e-mails, enfim, repassando algumas situações aí que são nos encaminhadas. E também posteriormente a gente faz então uma classificação, né, dessas denúncias para que a gente tem já um procedimento também estabelecido, que é o que determina o que é prioritário ou não, né. Muitas vezes a simples ordem cronológica ela não é justa, né, para a gente determinar o que a gente vai atender. Tem casos realmente que a gente recebe que são de maior gravidade, e daí por isso a gente tem que dizer o que é o caso de maior gravidade, né,
para a gente poder estar passando ele na frente de outras denúncias mais antigas, né? Mas isso até outras questões que a gente até já está se reinventando também, porque também a gente não pode deixar de atender as denúncias dentro de um prazo factível, né? E hoje a gente já está começando a avaliar, além da gravidade da denúncia, outros parâmetros, né, que envolvem também o tempo dela de permanência, assim, aguardando fiscalização, né, e até o tipo de denúncia, a frequência de determinados tipos de denúncia que a gente está recebendo, né. Então, isso aí também são procedimentos que a gente cria, né, na verdade, em cima do conhecimento que a gente já tinha prévio, para a gente poder também ter um start, né, ter um início e de fazer avaliação, até levantamentos estatísticos e tudo mais, né, para a gente depois, posteriormente, estar aprimorando até mesmo, retroalimentando, né, essas questões aí para a gente estar aprimorando, então, os procedimentos iniciais, né. Então, assim, para a fiscalização é muito importante ter essa questão de procedimentos e normatizações, né. Eu até, assim, essas questões, uma das questões, assim, a gente tenta divulgar o máximo possível todas essas questões, assim, dentro de canais de internet mesmo, assim, para até os agentes dos municípios poderem ter acesso, né. Uma das questões que até fiz questão que tivesse na internet, apesar de ser de mais uso interno, né, é a questão do nosso guia de fiscalização, tá? O guia de fiscalização, ele tem a questão de orientações, né, das principais orientações, assim, para a atividade do agente fiscal, né, tanto das suas competências, enfim, até a questão lá de definição de poder de polícia administrativo, enfim, né, questões dos documentos e tudo mais de atos administrativos envolvidos na ação de originários da ação de fiscalização, né? E ele termina também até com um checklist, né, de principais pontos importantes para ver em cada tipo de situação, né? Até foi interessante a montagem daquele checklist, né? A gente tem para diversos tipos de atividade, mineração, indústria, enfim, né? Até porque nós temos um grupo multidisciplinar hoje dentro do nosso setor de fiscalização, né? E muitas vezes um determinado profissional acaba se deparando com alguma situação que não é do conhecimento técnico dele, né? Então ele pode estar usando desse checklist do guia para estar buscando informações, né? Coletando informações naquele momento da fiscalização, para até mesmo assim discutir com outro colega ou talvez até com outra instituição, enfim, buscar aquele conhecimento para posteriormente estar tomando aquela decisão, né? Visto que muitas vezes, pela questão da complexibilidade da fiscalização, né, muitas vezes a gente não consegue determinar uma ação de momento, né? A gente vai fazer a fiscalização, termina ela e diz, eu já sei o que eu vou fazer, mas tem horas que não sabe, a gente tem que buscar mais informações, mais elementos para a gente poder estar constituindo o nosso relatório, os nossos pareceres, né, para a gente, no final, tomar uma decisão, né, em cima de toda daquela investigação, né. Então, assim, é muito importante, então, se quem quiser acessar o guia, né, o guia ele está lá na nossa página da internet, né, está na parte de glossário digital, tá no institucional biblioteca digital, que é na linha lá mais da esquerda do nosso site, né, aí vocês conseguem pegar ele na íntegra. E até as outras questões de padronização a gente já tem hoje bem divulgado, né? O nosso decreto estadual, né, o 53.202, né, recentemente atualizado por 55.375, tá? Nós temos essas questões de cálculo que eu falei, né, elas foram também feitas em portaria, né, a portaria 103/2017, né, essa vocês conseguem pegar até no próprio Google ali digitando, né, e ali tem todos os procedimentos para fazer a questão de autuação, modelo de autos de infração, até o nosso termo de notificação administrativo, né, para ações que a gente acaba tendo que tomar em campo, né, visto uma situação que a gente tem que tomar uma ação de suspender ou embargar, assim, de forma imediata durante uma fiscalização, né, então a gente tem também um termo de medida cautelar. Eu vejo que pelo que eu tenho falado, muitos municípios têm documentos muito similares, né, a esses que eu citei, né, tem a figura da notificação de campo, né, às vezes até notificações que não são para tomada de sanções, são notificações para
já pedia uma adequação imediata aí por parte do empreendedor, né, daqueles que estão sendo fiscalizados, né. Enfim, então assim, e nesse quesito, né, é uma questão assim que também a gente vai construindo, né. Muitas coisas a gente vai assim adquirindo em função até de comparativos de outros órgãos, né. A gente vai vendo como é que outros órgãos aí dentro do Brasil, a nível de IBAMA, até mesmo alguma coisa assim de outros órgãos internacionais, né, vendo o que eles fazem, e isso aí a gente tenta adaptar, né. Eu até prefiro assim nessa questão assim a gente não, às vezes, evitar de perder assim um tempo criando alguma coisa específica dentro dessa questão, né. Então às vezes até eu sou exemplo disso, e vocês até podem seguir esse mesmo exemplo, né? Pegar questões que já são feitas, né? E tentar adaptar dentro da sua realidade, né? Então, hoje a gente tem essas questões, eu sei que tem municípios hoje que usam tanto o decreto estadual como o decreto federal, né? Cada um faz daí a sua normatização em cima dessa decisão, né? E daí, com base nisso, então, fazer os regramentos de questões de como tomar as ações, enfim, os documentos padronizados, né? Isso, assim, traz como eu já disse antes, né, uma segurança, né, um profissionalismo dentro da questão da fiscalização de todos os órgãos, né? Porque a gente evita aquele constrangimento por parte dos empreendedores, às vezes, fica tudo na avaliação do fiscal, né? Do tipo do fiscal. Aquele fiscal é o fiscal mais rígido, aquele outro fiscal não é tão rígido, aquele lá dá uma multa maior, aquele outro dá uma multa menor, né? Então a gente tem que sair tornar isso o mais impessoal possível, né? Porque a principal ferramenta que a gente tem, e isso assim eu falo até muito aí para vocês dos municípios que estão muito próximos aí daqueles que vocês fiscalizam, né, é sempre tentar ser o máximo técnico possível, né, sempre tomar decisões técnicas com embasamento então no que está regrado, né, dentro dessas normatizações, dentro da lei, né, ou dentro das questões de avaliação das técnicas, assim, né, conforme cada profissional, né, porque dessa forma a gente tem como assim chegar na conclusão, né, frente a qualquer um que venha nos questionar, né, seja às vezes seja dentro do próprio órgão ou até o próprio ente fiscalizado ou enfim outras instituições, né, a gente fez uma avaliação, foi constatado um cenário específico na época, a gente fez uma avaliação técnica, ficou enquadrado em tal situação e dentro disso eu tomei tal decisão, né? Então eu segui todo um rito, enfim, não foi uma coisa superficial, foi uma avaliação feita que chegou àquela conclusão. E mesmo assim pode ser uma conclusão que a gente teve um cenário, teve um acesso a um número de informações que possa ao longo daquela questão ter se provado que não era procedente, né? E isso aí é normal, acontece, enfim, mas não foi feito nada de errado, foi feito dentro dos procedimentos, né? Enfim, daí essas questões são avaliadas dentro de um processo, dentro de uma situação, um processo específico, né? Até o próprio decreto federal 6514 ele fala, né, que o auto de infração ele é um processo investigativo, né? Ele é um processo de apuração, né, da infração. Então no momento que tu dá um auto de infração, tu não tá assim tomando uma decisão que termina ali, né? Ele foi autuado e enfim, não, bem pelo contrário, tu tá começando, tu tá dando início a um processo com aquelas informações que a princípio a fiscalização coletou naquele momento. Aí depois tu vai ter outras informações que vão ser trazidas aí pelo aquele que foi autuado, enfim, e daí aquilo então vai ser avaliado ao longo de todo o processo e no final que vai ser tomada a decisão em relação se aquilo ali foi, se aquilo apontado inicialmente foi procedente ou improcedente, né? Então assim, mas isso, claro, tudo dentro de um procedimento, de um andamento dentro de cada uma das instituições, tá? E essas questões assim, de avaliações assim em campo, assim, a gente às vezes
extrapola, né, e muito as questões assim do próprio regramento às vezes que existe estabelecido e também do próprio licenciamento, né. Nós da fiscalização a gente está sempre deparando com situações às vezes que a gente nem sabe como a gente vai enquadrar ou como a gente vai avaliar aquela questão. Muitas vezes se necessita ou não de um licenciamento, né? Mas a gente acaba se envolvendo e tem que se envolver nessas questões, né? Principalmente quando a gente avalia, ó, tem um dano, ou pelo menos tem um risco de haver um dano ambiental, né? A gente vai ter que tomar alguma ação. Então tem muita coisa que a gente vai ter que acabar fazendo, notificando, em cima de situações às vezes que nem são passíveis de licenciamento, nem existem um enquadramento aí pelas resoluções para terem algum tipo de licenciamento, né? Então, eu sempre digo que a fiscalização a gente consegue, tem essa visão assim mais macro, né? Extrapola toda essa questão às vezes do licenciamento, né? A gente vai muito mais além, né? Por isso a importância da questão da fiscalização nesse cenário, até para mesmo para estar trazendo informações para dentro do licenciamento, né? A gente acaba avaliando situações assim que a gente tem um regramento, uma forma, às vezes, de licenciar, né, portarias, enfim, né, dentro do licenciamento, que, por sua vez, a gente, na fiscalização, a gente acaba vendo que certas situações, elas não são adequadas da forma como foram planejadas inicialmente, né, necessitando algumas adaptações, né. Então, assim, o nosso trabalho, até, a gente cada vez vai se aprimorando mais em questões de fiscalização, né. Hoje muitos aí, nós mesmos, né, estamos usando a própria tecnologia a nosso favor, né. Drones já é uma realidade, né. Isso é uma facilitação grande aí da nossa fiscalização em campo, né. Percorrer grandes áreas, né, principalmente essa parte de supressão, intervenção em vegetação nativa, áreas de preservação, né. Percorrer grandes áreas com o uso de drones, né. E realmente a gente consegue assim otimizar muito o nosso trabalho com isso, né. E a outra questão também que a gente está tentando também nos aprimorar, assim, a nível de órgão estadual, né, a questão de uso de imagens de satélite, né, para a gente poder estar também fazendo a avaliação das informações, né, ter mais precisão ali na avaliação de áreas, enfim, né, para a gente poder estar fazendo as constatações, por suas vezes todas os outros atos administrativos envolvidos naquela situação, né. Mas tudo isso acaba de forma alguma assim excluindo, né, a nossa necessidade de trabalho em campo. Praticamente boa parte do nosso trabalho ainda é o campo, é a fiscalização em loco, né, a gente indo até os locais que são indicados para fazer a fiscalização, né, seja através de denúncia, seja através de um planejamento, né, a gente vai ter que acabar se deslocando até o local, né, e fazendo a avaliação, né. Então, aí a questão importante do material humano, né, a questão a presença do fiscal ambiental, né, propriamente dito, né, dentro de cada instituição, né. Eu vejo que hoje tem nos municípios, apesar de, como eu disse inicialmente, a gente tudo ter sido organizado em função do licenciamento, né, já tem municípios que têm essa distinção bem consolidada entre o licenciamento e a fiscalização, né. Então, assim, tem profissionais dedicados para a parte de fiscalização ambiental, né? O que é muito bom, né? Daí essa pessoa focada, assim, né? Mas sempre lembrando que a importância de trabalhar de forma conjunta, né? Com o licenciamento nesse sentido, né? De forma colaborativa, enfim, às vezes dentro do licenciamento tem certos tipos de profissional que não tem na fiscalização. Infelizmente, a gente não tem como ter órgãos com um grande número de profissionais aí, é o que a gente vê ao longo dos municípios, né? Às vezes tu vai lá, tem 1, 2 fiscais, tem 5 outros profissionais dentro do licenciamento, né? E não adianta, a gente tem que trabalhar com sinergia, né? Digo o mesmo nós fazemos lá dentro da FEPAM, né? A gente tem uma divisão de fiscalização ambiental, ela tem hoje em torno de 9 agentes, né? E mesmo assim a gente conta e muito hoje com as nossas gerências regionais, que elas não são exclusivas para fiscalização, mas atuam bastante na fiscalização, elas atuam também em conjunto com o licenciamento, né? E até mesmo dentro dos outros setores de licenciamento, né? Aí fazendo assim colaboração, cada um na sua atividade específica, né? Em ações de fiscalização planejadas,
em situações aí que a gente necessite de um monitoramento mais intenso, né? Então, assim, ó, ter essa colaboração entre todos para estar fazendo para estar contribuindo dentro dessa questão da fiscalização, né? Porque, como eu falei, né, ela se retroalimenta, né? Então, o pessoal do licenciamento se envolvendo na questão da fiscalização e dando auxílio à fiscalização, eles também estão buscando e se aprimorando dentro dos seus conhecimentos para fazer um licenciamento de maior qualidade, mais dentro da realidade daquilo que é visto em campo, né, que a gente consegue apurar durante as fiscalizações, né? Mas, a princípio, era isso que eu tinha para falar. Não sei se eu estou me estendendo muito, né, Não, Alexandre? tá bem, tá ótimo, Wagner. Deixa eu aproveitar o gancho para te poder respirar um pouquinho aí e te perguntar o seguinte: dentro da experiência e do contexto aí do órgão ambiental em relação à competência, né? E, na verdade, quando tu fala ali que recebe agora com canal de denúncias, vocês recebem via e-mail, telefone e o site, né? Formulário do site e tal. Duas perguntas em uma aqui eu vou te fazer. Qual é o maior tipo de denúncia? Qual é a maior situações que são levadas à FEPAM, conhecimento da FEPAM, né? E se essas pessoas, quando elas vão fazer identificação, que isso é uma pergunta que é recorrente nos cursos e eventos que a gente faz, se essas pessoas, quando fazem essas denúncias, elas fazem de maneira identificada, elas se identificam para a realização da denúncia. Tá. Assim, o principal tipo de denúncia que a gente tem recebido, assim, né, ao longo do canal a gente começou a fazer os levantamentos a partir de 2016, né, sempre influi em questão de, principalmente, assim, poluição atmosférica, né, e parte de poluição, assim, de lançamento de efluentes, resíduos e outros contaminantes, né, em solo, águas, enfim, né. Essas duas atividades muitas vezes atribuídas à questão industrial, né, atividades industrial, né. Eu levo a crer, né, que esse índice até não digo assim, talvez as indústrias sejam as grandes vilãs, né. Às vezes a gente vê muito mais danos assim em função de outras questões assim, mas é a questão da percepção do denunciante, né. Eu até fiz isso aí no meu trabalho na minha dissertação de mestrado, né. Abordei essa questão que o denunciante ele está muito ligado à questão de um fenômeno que a gente chama de NIMBY, né, que é não faça no meu quintal, né. Então, tipo, o denunciante ele percebe aquele odor, aquela poluição atmosférica, fuligem, às vezes que é uma questão que entra para dentro da área de convívio dele, né, e daí ele imediatamente faz a denúncia, né. E essas outras questões, assim, muitas vezes atribuídas à questão da indústria que chama a atenção e ele está mais, assim, digamos assim, estimulado a ver aquela situação, ao estar atento a qualquer situação nesse sentido, e daí já já está encaminhando uma denúncia em relação àquela situação, né? Às vezes tem situações e outra, né, que essas questões aí que eu falei são bem mais ligadas às zonas urbanas, né, zonas de maior adensamento urbano, né? Então também aumenta a probabilidade desse tipo de denúncia, né? O que é ao contrário às vezes em zona rural. Então a gente também, o outro índice que a gente vem já bem próximo também é a parte de supressão de vegetação, né? Só que muitas dessas supressões que a gente recebe as denúncias são em zona rural, pouco habitadas, né? E as áreas muito extensas, muitas vezes ninguém consegue observar aquela questão ali, ou muitas vezes até nem tem conhecimento de que aquela situação que está sendo feita ali é uma situação atípica, né? Que necessitaria de uma fiscalização, uma autorização por parte do órgão ambiental, né? Então tem essa questão assim da percepção do denunciante, né? E também da questão da percepção e do conhecimento do denunciante, né? Do que seria realmente infrações ou possibilidade de danos ambientais, né? Que não seriam só essas questões que são, digamos, flagrantes, né? Que nem eu falei, de parte de poluição atmosférica e parte também de outros tipos de poluição oriundos de atividades industriais. Quanto à questão da identificação do denunciante, a gente permite que ela seja anônima, tá? Isso é uma questão legal, a gente não tem como evitar
apesar de todas as nossas plataformas, principalmente o formulário, terem todas as abas para identificação do denunciante, né? A gente incentiva bastante a questão da, da, da informação, assim, do denunciante se identificar, né? Porque isso, de certa forma, nos ajuda, porque dentro das informações que são prestadas, às vezes a gente precisa de mais informações, né? Então a gente consegue contatar o denunciante para obter essas informações e até para dar um retorno, né? A gente, assim, todo denunciante que a gente recebe que está devidamente identificado, a gente dá 100% de retorno, né? Seja por e-mail, seja por telefone, enfim, da forma como ele deixou o contato estabelecido, né? Então, sim, o denunciante ele tem um retorno quando ele está devidamente identificado, né? Mas, realmente, assim, por uma questão legal, a gente não tem como fazer que essa identificação seja obrigatória, né? Ainda mais que, mesmo um denunciante identificado, né? A gente, inclusive, tem isso aí já até no formulário está especificado, ele pode solicitar o sigilo, né? E, no caso de necessidade de cópia desse processo, seja para outra instituição, até mesmo pelo próprio denunciado, né, todas as informações do denunciante, né, são omitidas daí da cópia do processo, né. Então a gente mantém em sigilo sempre as informações quando o denunciante está devidamente identificado, né. Mas mesmo assim ele pode sim encaminhar uma denúncia de forma anônima e recebemos bastante, né. O que de certa forma às vezes dificulta um pouco o nosso trabalho, né. Exatamente por isso que eu falei, a gente ter às vezes informações que não são completas, né? E a gente necessita então às vezes entrar em contato com o denunciante para obter mais informações, né? Até recentemente, só para complementar, a gente fez uma cartilha digital que foi disponibilizada em nossos órgãos, nas nossas plataformas digitais, aí redes sociais, né, da FEPAM, né? Que é a cartilha digital ao denunciante, né? Já orientando para ele como fazer o encaminhamento da sua denúncia da melhor forma possível, né? E falando como ele tem que colocar as informações, a parte da identificação do local onde está sendo feita, né? Coordenada geográfica. A coordenada geográfica hoje assim é quase fundamental, né? Dependendo do tipo de infração, né? E é uma questão assim que é muito fácil de obter e até está informado ali para os denunciantes, né? Porque hoje todo mundo consegue acessar o Google Earth do computador ou até do celular mesmo, né? Tu consegue ali conseguir uma coordenada naquele exato momento onde tu está passando no local, né? E isso nos ajuda em muito para a gente poder chegar no local exato, né? Ao contrário daquelas denúncias vagas, né? Que chega assim, existe uma coisa, principalmente essa parte mais rural, né? Linha tal, próximo de não sei aonde. Daí a gente chega lá e começa a ter que ir perguntando, catando informação, né? Isso demora e muitas vezes a gente acaba nem conseguindo chegar no local exato que o denunciante tinha mencionado, né? Então, muito importante o denunciante estar bem orientado para nos passar esse tipo de informação. Ótimo. Uma pergunta que até eu já tinha anotado aqui, o Marcos, lá do Rio de Janeiro, que foi diretor do INEA, lá que é o equivalente à FEPAM, aqui no Rio Grande do Sul, né, ele fez uma pergunta que eu também já tinha anotado, e até quando a gente conversou previamente a esse papo, a gente chegou a conversar sobre isso. Como é que o Estado do Rio Grande do Sul, né, tem um sistema estadual do meio ambiente, a Lei 10.330 de 94, se eu não me engano, que fala dessa parceria, né, entre as instituições, no caso, né, quem forma o sistema estadual do meio ambiente, e aí fala especificamente da FEPAM e da Brigada Militar, né, dessa atuação paralela da Brigada Militar. E aí a pergunta do Marcos foi justamente essa, né, que eu faço eu passo para ti. Como é que funciona essa parceria entre a Brigada Militar nesse apoio, né? Se há uma relação, digamos assim, institucionalizada, existe um convênio, existe uma necessidade de convênio, porque teoricamente já está previsto em lei, né? Ou são ações coordenadas? Como é que funciona isso na prática, Wagner? Assim, ó, a gente realmente trabalha mais nessa questão de ações coordenadas, né? Como tu bem disse, assim, isso aí já está em lei, né? A gente não tem um convênio específico, né? Mas, assim, até nós ali, o Departamento de Fiscalização, é um ponto focal junto com o Comando Ambiental da Brigada Militar, né? Que é o comando responsável por toda essa parte de fiscalização ambiental
da Brigada Militar, né? Então a gente tem esse contato constante, né? Um grande avanço aí que a gente fez. Hoje a gente está trabalhando, como eu disse, sim, na questão dos procedimentos e normatizações, mas também bastante na questão de plataformas digitais, né? Então, assim, um exemplo de uma padronização que a gente tem aí de todos os entes do CISEPRA, né? De fiscalização ambiental é o SOL, né? Essa plataforma dos autos de infração, né? Que hoje a gente, todos, né? A SEMA, a FEPAM e a Brigada Militar conseguem alimentar seus autos de constatação, né? Dentro do SOL, e daí, com isso, daí a gente faz o encaminhamento aí para o órgão responsável, ou a SEMA, ou a FEPAM, dependendo do tipo de atividade, para fazer a lavratura do auto de infração, né? Então a gente recebe esse material no caso da Brigada Militar, né? Eles fazem os autos de constatação no SOL, daí encaminham para a FEPAM ou para a SEMA, e daí a gente faz a lavratura do auto com base nas informações que eles nos enviam. Tá? Isso já é um procedimento consolidado, então a gente consegue então já fazer a apuração de todo o material que é encaminhado pela Brigada Militar nas suas fiscalizações, né, dentro da esfera administrativa. Né? Deixa eu aproveitar um Dentro... gancho nesse sentido, exatamente como tu falou, né? E isso aí envolve muitos municípios também, a atuação da brigada e do município, porque a brigada ela tem uma competência na parte administrativa, obviamente ela tem a competência da fiscalização dos crimes ambientais, né? Mas ela pode fazer o auto de constatação, ela constatar uma eventual ocorrência, né? Uma infração administrativa ou uma ocorrência ali, e daí o órgão ambiental vai avaliar se é uma infração ou não e emitir um auto de infração. Isso. Né? Assim como Exatamente. muitas vezes ele repassa né, uma infração que não é de sua competência, ele oficia a FEPAM, está ocorrendo uma situação aqui no meu município, né, essa situação é licenciada pela FEPAM, né? E aí eu te pergunto, a FEPAM, ao receber essas informações, como é que ela faz para internalizar isso e conferir se aquelas informações são fidedignas? Por exemplo, o auto de constatação está correto, né? A informação... porque uma coisa é aquela fiscalização mais de praxe, né? Que é o corte de supressão de vegetação, né? Lançamento de efluentes, mas especialmente quando a situação talvez requer um pouco mais de aprimoramento técnico, como é que a FEPAM faz esse cheque para conferir se aquela infração ela efetivamente é existente? Sim, a gente tem um serviço específico dentro da FEPAM de autos para avaliação desses autos de infração, né? Então, é feita uma triagem, né? A gente já tem um procedimento, claro, a gente, assim, muito a gente confia naquela informação que nos é enviada, né? Mas a gente avalia exatamente para ver se tem materialidade aquele dano que está sendo informado, né? Por parte do agente da Brigada Militar, né? A gente vê assim, olha, tem o auto de constatação, a gente confere lá se está a identificação do local certo, se não tem questões principalmente de vícios, né? Dentro daquela questão, se está identificado o local, o horário certinho, se está identificado, se está no relatório as coordenadas, a extensão ali, quando é uma questão de supressão, se ele identificou certo ali a extensão daquela supressão, fotos, enfim. Hoje a brigada ela é bem estruturada nesse sentido, principalmente para essas questões mais rurais, né? Então eles estão bem familiarizados com essas plataformas de como fazer os seus relatórios, né? E a gente hoje já tem um conhecimento bem do que eles da forma como eles montam, né, essas questões. Até outras questões de problemas que a gente já teve, assim, porque eles se tornam meio generalizados, né? Eles fazem dentro de um padrão já meio pré-estabelecido dentro da corporação. Então, problemas que já tivemos aí no passado, e às vezes acontece, a gente geralmente faz algum tipo de treinamento ou até uma palestra específica, assim, dando orientações para eles de como eles têm que nos encaminhar esse material, né? E daí eles acabam incorporando isso dentro do seu procedimento, né? Mas, sim, e dentro de outras questões específicas que a gente vê que tenha dúvidas, assim, não está bem claro aquela situação específica que foi mandada no auto de constatação da brigada, dentro da nossa plataforma do SOL fica o contato do agente, seja o brigadiano ou da FEPAM, né, que fez aquele auto de constatação. Então a gente retorna o contato para ele dizendo, está faltando tal informação, tal situação não está muito clara, enfim. E daí a gente não lavra nada até que seja dada aquela informação, né? E pode acontecer uma situação que a gente avalie que não tem, aí a gente dá a comunicação lá
para quem gerou auto de constatação, ó, não tem tal informação, não sei, não, tal questão não está muito clara, nessa questão não vai ser lavrado auto de infração, né? E tem situações até que a gente recebe, às vezes, que a gente vê que é questão de competência dos municípios, ou até que já teve até alguma, já tivemos conhecimento de lavratura de auto de infração por parte dos municípios, né? Aí a gente só coloca essa informação no sistema e acaba não gerando, né? E até é interessante comentar aí para o pessoal, assim, uma questão que a gente tem tentado até ver com eles e, assim, tentado ir mais com essa conversa direta com a brigada, né? Mas eu também tenho falado isso nas palestras que eu faço para os municípios, né? Assim como nós estamos trabalhando nisso, né? Os municípios também estarem trabalhando nessa questão da aproximação, né? Da fiscalização municipal com a brigada militar, né? Para trazer essa sinergia, assim, até na estrutura dos procedimentos, né? Principalmente essa parte de auto de constatação, né? Tem muita coisa hoje que a brigada, isso já é coisa que eu já ouvi da própria brigada militar, né? Em outras situações, né? Dizendo que eles acabam não querendo mandar um auto de constatação de uma atividade que eles sabem que é de impacto local, né? Que está licenciada no município para o município, porque eles não têm retorno se aquilo foi lá, se aquele auto de constatação gerou um auto de infração, né? Então, assim, é importante ter esse canal, essa comunicação, e isso aí os municípios, às vezes, têm uma facilidade, porque cada município, às vezes, cada município está atrelado a um pelotão específico, a um grupamento militar específico, né, que tem lá o seu comandante, então tem essa possibilidade de estar conversando e aprimorando, como é que a gente vai fazer essa questão? Nós temos o SOL, né? Eu sei que isso não é uma questão, não é uma possibilidade de ter uma plataforma específica aí para todos os municípios, né? Mas ter um procedimento e sendo grupos pequenos que a gente está falando, né? Fica mais fácil assim conversando, estruturando alguma coisa assim de forma mais simplificada. Daqui a pouco pedir para aquele grupo de militares mandar o auto de constatação por e-mail da fiscalização do município específico. Aí dentro daquele e-mail tu vai fazer ação, depois vai informar lá pro policial lá qual é o auto de infração que gerou aquilo ali, né? Procedimento simples, às vezes usando o próprio e-mail, né? Ou às vezes também eles, pela proximidade, ele vai querer levar impresso. Bom, enfim, ele leva impresso, depois tu avisa ele, foi feito o auto de infração número tal, enfim, ter essa comunicação, porque isso aí com certeza sim vai gerar uma coisa, vai ser mais adequado do ponto de vista legal, né? O próprio município fazendo os autos de infração daquilo que lhe compete, né? E evitando às vezes que a brigada acabe colocando certas situações no sistema SOL, né? Que a gente vai acabar avaliando que não são competências da FEPAM ou da SEMA para fazer a lavratura, né? Então, assim, é sempre importante ter essa aproximação com a brigada, tá? Seja para e mesmo assim nas operações conjuntas ali de fiscalização, né? Uma coisa até que eu tinha comentado em uma outra situação, né? O pessoal dos municípios, eles têm a vantagem de estar próximo, né? Dos locais dos quais são denunciados, dos quais ocorrem os danos ambientais, né? Porque às vezes vocês com pouco conhecimento fornecido por um denunciante, né? Mas como vocês têm o conhecimento da região, para vocês ficar mais fácil chegar a identificar os locais, né? Às vezes até um simples nome que eles lhe dão, assim, é nas terras de alguém. Daí vocês, eu sei onde é que ficam, né? E nós, que atendemos o estado inteiro, a gente não tem essa informação tão local, né? De cada situação, né? Mas ao mesmo tempo é a desvantagem vocês estarem próximos, porque tudo fica muito próximo, né? A prefeitura em si é um órgão pequeno, né? Os denunciados e os denunciantes são próximos, né? E dependendo da decisão que a gente toma, acaba não deixando um dos lados satisfeitos, né? Então, por isso que a gente tem que ser, como eu falei também, profissionais e técnicos, né? A gente tem que tomar aquela decisão e dizer, olha, eu tomei foi procedente porque tem um embasamento técnico, tem um embasamento ali de fato que a gente fez uma apuração, né? E a gente tem um procedimento, adotamos o procedimento, né? Ou a gente avaliou e não tinha infração nenhuma, né? É por isso que não foi adotado nenhum procedimento, né? Essa questão da importância aí da organização e dos procedimentos da fiscalização no município, né? E a brigada, nesse sentido, ela ajuda nessa questão aí, principalmente da questão da fiscalização, né? E da proximidade, às vezes, né? Em determinadas situações, eu acredito assim, que seja muito mais viável para o município estar buscando parcerias de fiscalização com a brigada, né?
do que muitas vezes assim está também entrando em embates com a brigada sobre a questão de lavrar ou não lavrar, fiscalizar ou não fiscalizar, enfim, né? Eu acho que essa aproximação é importante e não adianta, essa aproximação ela é direta e tem que ser direta, assim, né? Hoje a brigada, a gente a nível de aqui do comando, né? Eles têm uma certa rotatividade, né? Então toda hora a gente tem que estar assim em contato com o pessoal, se atualizando, passando novas informações, revisando, recapitulando, né? Todas essas questões de procedimento que hoje a gente já tem, né? Mas a sistematização é o futuro disso tudo, né? Uma hora que a gente tem o sol, depois que veio essa questão do auto de constatação, o auto de infração padronizado, né? Também foi uma briga aí, convencer todo mundo a usar esse sistema, mas hoje o pessoal já usa, já é uma questão consolidada, né? Então já virou procedimento padrão, né? E isso aí a questão é só de aprimorar para outras questões, né? De denúncias, enfim, de outras situações aí que a gente pode estar padronizando, né? E os municípios podem estar fazendo talvez algo nesse sentido aí junto com a Brigada Militar. Sem dúvida, Wagner. Isso até ali o pessoal no chat, no bate-papo, eles comentaram, né? E isso que tu fala vem bem ao encontro do que se precisa, né? Não só o licenciamento sempre foi um pouco disso, né? Numa falta de sistematização, né? O processo ia para um lado e para um outro, né? Caía para um servidor, caía para outro, não tinha uma regra, né? E a FEPAM, e muito também por conta do sistema do Sol, começou a organizar isso aí de uma forma, né? Assim como outros estados, outros órgãos começam a ter um regramento mais consolidado que independe de tal Wagner ou Alexandre, ou seja lá quem for, o processo vai rodar, né, de uma forma igual, independente de quem esteja à frente do órgão, né, ou quem esteja internamente respondendo. E eu acho que no licenciamento e na fiscalização isso é muito importante, né, essa questão procedimental. De alguma forma, né, eu desde 2007 eu dou cursos de processo administrativo ambiental, né, e no início de setembro eu vou dar um curso sobre isso, que é a parte mais procedimental da parte autuação, né, dos requisitos e tudo mais. E o pessoal está me questionando e perguntando para ti, né, se é possível a gente, não a gente, mas a FEPAM, né, realizar algum treinamento nesse sentido, né, dessa parte talvez mais prática, né, do uso de novas tecnologias, das abordagens, né, da parte prática da atuação do fiscal. Fica uma sugestão aí para vocês, né, de repente fazer algum tipo de treinamento para os municípios, para que eles possam talvez aí absorver um pouco do conhecimento e da experiência de vocês, né? Eu me lembro que quando eu fui aqui em Porto Alegre, de 2015 a 2017, eu fui chefe coordenador de todo o licenciamento ambiental da prefeitura e da fiscalização. Tá? E o cara que eu mais convia, o secretário, era o Mauro Moura, né, que era o meu secretário na época, né, que a gente trabalhou junto, né? E a gente, assim, quando tu tá, é muito fácil eu falar de fora, né? Mas quando tá dentro é um incêndio atrás do outro, né? E normalmente eu acabei me envolvendo muito mais no licenciamento ambiental, que é o dia a dia, né? E tendo uma pessoa específica para tratar da fiscalização, né? Por mais que eu dê mais curso de fiscalização, né? Dentro do órgão ambiental, acabei me envolvendo no licenciamento ambiental. Enfim, deixa eu te fazer um último questionamento para também a gente poder encerrar dentro de um tempo mais ou menos previamente determinado aqui, Wagner, né? Te perguntando uma seguinte questão, que isso aí é um pouco acontece, a gente vê muito dentro dos processos de fiscalização. Como é que funciona, né, o pedido, se existe, né? Também não sei se é necessariamente da tua área, né? Da reparação do dano, né? Quando há porque teoricamente, né, a fiscalização administrativa ela está preocupada com a fiscalização, a emissão eventualmente de um auto de infração, né, pelo descumprimento da norma da legislação, né? Aí a gente entra num segundo ponto, né, que é a reparação do dano, que é uma esfera diferente, né? É uma esfera civil, né? A reparação do dano é responsabilidade civil. Nos cursos que a gente conversa e comenta, normalmente o pessoal fica, eu posso pedir a reparação? Eu falo, sim, não só pode, como tu deves pedir a reparação do dano, né?
Só que existe um limite, né, de atuação da fiscalização administrativa em relação à exigência dessa reparação do dano. E eu queria saber, muitas vezes até por conta da própria atuação do Ministério Público, por exemplo, que está fazendo um pedido, né, dentro do inquérito civil, lá, uma ação civil pública, né, que daí eu falo para o pessoal, não, bom, o Ministério Público está fazendo isso, então não precisa se envolver, né, reportem isso dentro do processo e tudo mais, né, mas tratem da responsabilidade administrativa, da fiscalização propriamente dita. Mas como é que vocês trabalham isso, esse pedido, né? Até qual o limite que vocês fazem? De repente, a fiscalização chega no limite e daí passa para uma outra área para continuar fazendo uma exigência? Como é que funciona? Sim, Alexandre. Até é muito importante isso aí que tu tocou, né? Isso é uma questão até que está dentro do próprio guia de fiscalização, né? E que eu já abordei também em outras palestras, né? Mas bem lembrado que tu falou também, é sempre importante estar fazendo esses treinamentos, palestras, bate-papo em si, junto com o pessoal dos municípios, né? Porque, assim, é muito da troca de experiência, né? Tem coisas que eu falei há 2 anos atrás aí que a gente já aprimorou também, que a gente tem que estar levando aí constantemente aí para os órgãos municipais para a gente estar até não só falando das nossas questões positivas, mas até das nossas questões negativas, até para estar buscando talvez até junto com os municípios aí uma forma da gente melhorar o nosso trabalho de um modo geral, né? Sim, a reparação do dano ela é imprescindível, né? Então, ao meu ver, do trabalho da fiscalização, o pessoal, que nem diz, às vezes a gente fica preocupado na questão do auto de infração, fazer ou não fazer o auto de infração, mas isso não é o importante, gente. O importante é exatamente a nossa função. Qual é a nossa função como fiscais? A nossa função como fiscal é exatamente evitar, cessar e mitigar os danos ambientais causados, né? Então, assim, às vezes a gente fica preocupado, tem que multar. Não. A preocupação que a gente tem que ver, assim, visto aquele quadro, o que a gente tem que fazer? Começar a pensar, primeiro, para a gente fazer cessar aquele dano e impedir que aquele dano aumente, né, ou traga mais consequências em função daquele ato causado, né? Então, é em cima nisso que a gente vai nortear as infrações, né? Muitas vezes o empreendedor ou o cidadão fiscalizado, né, vem nos perguntar, mas qual é o valor da multa, né? Eu digo, não te preocupa com o valor da multa agora. Te preocupa no que a gente tem que fazer para evitar ou recuperar essa situação que a gente está constatando, né? Então, sim, a gente sempre pede adequação. O auto de infração ele é só um instrumento que a gente tem obrigação legal, enfim, de fazer esse ato, né, para a questão da punição do infrator, né? Mas o importante disso tudo é a questão da gente notificar ele para ele estar fazendo aquela adequação, né? Essa questão da notificação a gente depende em si, né, do dano cometido, né? Pode ser uma adequação dentro da atividade do empreendimento, né? Pode ser um dano aí que causou um grande impacto, que ele vai ter que fazer uma recuperação daquela área propriamente dito, né? Aí muitas vezes tem diversas situações, né? Dependendo de uma contaminação de solo e água, ele vai ter que fazer uma investigação e posteriormente as ações de remediação e descontaminação da área, né? Aí por processos específicos, né? A gente dentro da esfera administrativa como é que a gente trabalha, né? Atividades que são licenciadas, né? E tem danos que são cometidos e elas têm que fazer a recuperação daquele dano, a gente acaba tratando no próprio processo de licenciamento, né? Dentro de uma notificação ele tem um cenário, aquele cenário a gente vê que é uma questão que ele vai ser levado por um X tempo, que ele vai para aquela adequação, né? E daí a gente vai acompanhando dentro do licenciamento, né? Nós da fiscalização vamos fazendo os atos e vamos aí trabalhando junto com o pessoal do licenciamento para fazer esse acompanhamento, né? E tem aquelas situações que são, tipo, principalmente de supressão, intervenção em área de preservação, né? Que ele tem que fazer uma recuperação daquela área, né? Aí ele primeiro vai ter que fazer os estudos para ver se aquela área pode ser recuperada, se não, se ele vai ter que fazer uma compensação, enfim, né? Aí essas questões a gente tem os processos específicos de recuperação de área degradada, né? Esses ainda hoje são de competência da avaliação e da autorização por parte da SEMA, né? Então, a gente é obrigado a pedir, né? E mesmo assim, inclusive, é atemporal, né? A questão da reparação do dano, né? O auto de infração, ele prescreve da constatação em 5 anos, né?
e 3 anos do não andamento do processo, né? Mas independente da prescrição do auto de infração, o dano não prescreve, tá? Isso serve de regra para todo mundo aí. O dano nunca prescreve. Existindo o dano, sendo situações aí de 15, 20 anos atrás, sei lá, o responsável pela área, né? Não podendo ser localizado ali o responsável que cometeu aquele dano, mas o responsável pela área vai ter que arcar com a recuperação daquele dano, né? Aí isso aí o nosso trabalho é acionar, né? É solicitar isso, né? Dentro da esfera administrativa, né? Claro que, como bem disse, também vai dentro da esfera civil, né? E muitas vezes o que acontece? A gente acaba solicitando, né? Tem muitas situações aí que o empreendedor, o infracionado, ele vem para cima de nós e apresenta daí algum trabalho já feito junto ao Ministério Público, já foi feita uma situação, a gente avalia, tá? E mesmo assim, não é, isso é bem lembrado, assim, às vezes não é por uma situação que está, às vezes, tramitando junto ao Ministério Público, seja federal, estadual, né? Que muitas vezes o órgão ambiental não possa fazer, adicionar coisas dentro desse projeto, né? Tem muita situação que o pessoal vem assim, mas assim, o pessoal me apresentou um PRAD que já está aprovado no Ministério Público. Então, para mim, já está resolvido. Não, avalia o PRAD, vê se está de acordo, né, com a situação que tu está avaliando, tecnicamente, né, se para ti está dentro dos teus procedimentos, dentro da tua análise, né, daquela situação, bom, então tu pode até aprovar do jeito que está. Ou se não dizer, não, eu acho que tem que ter, nós no município, ou enfim, de qual órgão for, né, nós temos uma regra aqui que o PRAD, para supressão de vegetação, tem que ser feito tantas árvores, a reposição de tantas árvores a partir do número de suprimidos. E aquele número é muito abaixo. Aí, bom, então tu vai pedir o que diz no teu regramento, né? Então, mas ele já foi aprovado pelo Ministério Público. Bom, enfim, são esferas distintas, né? A gente pode pedir, levando a nossa questão ali da nossa avaliação administrativa, né? E talvez ele até complemente isso dentro, porque mesmo isso já caminhando dentro de uma esfera, né? O a mais, né? Não vai ser visto com uma avaliação negativa por parte dos órgãos de justiça, né? Na verdade, só vai complementar aquela informação que, a pedido do órgão ambiental, foi feito um aditivo dentro daquele projeto que já havia sido apresentado dentro daquele inquérito civil, né? Então, assim, muito importante, o dano não prescreve, a gente tem que solicitar a reparação daquele dano, tá? E a gente avalia conforme a situação do dano, né? Conforme os procedimentos que cada instituição tem, né? Ou junto com o pessoal no licenciamento, né? Ou num processo específico, né? Dessa situação, né? Esse exemplo de áreas contaminadas que eu dei é muito comum aí, porque até a investigação da área contaminada e confirmação, o município pode fazer esse procedimento, né? Tu tem uma suspeita de uma contaminação de água e sólido ali para um produto químico, um produto perigoso, né? O município pede aquela investigação, tá? Avalia aquilo ali, e daí, se no final a questão for confirmada a contaminação, né? Aí a responsabilidade passa para o Estado. Aí o município vem, isso aí é muito comum, os municípios nos comunicam, e daí pedem já para o empreendedor que ele tem que solicitar daí o processo de remediação de área contaminada junto à FEPAM. Daí ele vai abrir um processo específico para poder estar fazendo essa descontaminação, né? E a gente tem uma sintonia bem boa com os municípios em relação a essa questão, né? Principalmente aqui, esses fatos são bem mais comuns aqui na região metropolitana, ou até na região da Serra, onde tem maior número de indústrias, né? Mas é sempre bom lembrar essas questões, né? Não foi, e eu acho que nesse ponto, né, Wagner, ocorre muitas vezes, né, às vezes a solução dos inquéritos ou termos de ajustamento, ou ação civil pública são feitas no órgão entre o Ministério Público e o cidadão, e é feito naquela esfera, esquecem que essa compensação, essa reparação, ela teria que ser aprovada pelo órgão ambiental, que teoricamente é quem detém o conhecimento técnico para dizer se aquilo lá está correto ou não. Então, acho que às vezes há uma falha, às vezes existe, né, como a gente sabe, existem às vezes falhas na FEPAM, existe falha dos municípios, falha do empreendedor, mas também existe essa falha muitas vezes do Ministério Público, né? Então, todo mundo sabendo reconhecer, ter uma comunicação melhor, né,
facilitar a comunicação, isso aí poderia ser. Porque, de repente, aprova uma coisa no Ministério Público, vai encaminhar para o órgão ambiental, o órgão ambiental diz, não, isso aqui está tudo errado, né? Então, volta para a estaca anterior. Para encerrar, eu vou passar, o Marcos me pediu a palavra aqui, como eu te falei, o Marcos foi diretor lá do INEA, que é a FEPAM do Rio de Janeiro. Ele quer fazer um comentário, uma pergunta. Marcos, por favor, está com a palavra. Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos aí. Parece incrível, a gente fica assistindo uma live, escutando e aprendendo, e quando chega a hora que a gente quer falar, aí toca a campainha, é o cara do mercado trazendo as coisas. É sempre assim, cara, impressionante. É na hora que mais inconveniente é que eles chegam. Aí eu tive que dar uma saída, eu perdi esse finalzinho aí do Wagner, em cima de uma pergunta muito boa aí, uma observação boa aí que você fez, Alexandre, sobre essa questão da reparação, né? E aí eu queria primeiro parabenizar você aí, Wagner, porque eu achei muito legal aí o trabalho e fiquei bem interessado nessa história do sol. E depois eu vou pegar teu contato aí para entender um pouquinho melhor. Eu não estou mais no órgão ambiental, mas eu contribuo muito com eles de vez em quando, com algumas ideias, enfim. Então, depois eu vou passar isso. Mas o que eu queria falar aí sobre essa questão da reparação, que foi muito bem lembrada, né? É uma questão até mais conceitual e filosófica e que tem me incomodado muito, mesmo quando eu estava no órgão ambiental, né? O que acontece? Não existe muita harmonia, né, dentro dessas três responsabilidades, né, que a gente, como advogado, fala, né, Alexandre? Criminal, civil, né, e administrativo. Essas responsabilidades elas não se falam. Então, qual é a consequência prática disso muitas vezes? Você pega um infrator, vamos dizer que ele tacou fogo no mato e queimou lá tantos hectares da propriedade no entorno, aí ele tem uma multa alta para pagar e um valor alto para fazer de recuperação ambiental. E ele não tem dinheiro para as duas coisas. Como é que fica isso, né? Eu imagino, Wagner, que você também deve ter se confrontado com essa situação, como eu também me confrontei. E aí, quando você, na condição de órgão ambiental, que o objetivo deveria ser justamente priorizar a reparação, né? Aí, quando você pega e você propõe do cara fazer um TAC, uma conversão de serviço, para ele transformar a multa na reparação, obviamente que a sociedade, o Ministério Público, os fiscais da lei, vão dizer assim, não, você está fazendo um negócio errado, você não pode trocar uma coisa para outra, uma coisa independe da outra, né? Tá tudo certo, mas na prática, nessa confusão, quem perde é o meio ambiente, porque provavelmente deixa de ser recuperado. E o valor da multa, se o cara optar em pagar a multa, o valor da multa ele vai entrar para um caixa único dos governos, né? Normalmente é o que acontece. Aqui no Rio de Janeiro tem o fundo e tal, mas é tudo muito bonito e bacana, mas quando falta dinheiro para pagar funcionário, o juiz manda o governador tirar dos fundos de meio ambiente para pagar servidor. E aí no Rio Grande do Sul talvez vocês passem pelas mesmas dificuldades. E aí o meio ambiente fica sem recuperação. Como é que você vê isso, Wagner? Vocês têm vocês têm isso, algum direcionamento para isso? Porque eu vejo isso como uma situação muito complicada, né? Não tenho assim uma resposta pronta, mas acho que todo mundo deveria pensar mais nisso, né? Inclusive o próprio Ministério Público. Não, assim, Marcos, o que acontece? A gente também, assim como o Ministério Público tem o TAC, né? A gente já há tempos, a gente tem a figura do termo de compromisso ambiental, né? A gente chama de TCA, só que esse é nível administrativo, né? Onde acontece a mesma situação, né? A gente faz a autuação, dá o valor da multa lá, né? O infrator ele vai apresentar suas alegações, enfim, né? Da situação, e daí ele pode pedir a conversão, né, daquela autuação, né, para fazer então a compensação, usar aquele valor, até 90% do valor da multa, para fazer a reparação do dano, né. Claro que dentro desses quesitos, o que a gente acaba, na verdade, a gente não é nós da fiscalização, né, isso é outra coisa importante, a gente tem isso aí bem distinto, né, a fiscalização de quem faz o julgamento, né. Hoje a gente tem duas juntas de julgamento, né, de primeira e segunda instância, né? A primeira hoje deve ser umas 5 ou 4 câmeras de técnicos que fazem essa avaliação técnica, e também tem o pessoal do jurídico que faz a parte do jurídico, né? Para fazer então essa tomada de decisão, né?
se a solicitação do infrator pedindo um termo de compromisso ambiental para fazer a reparação do dano, né, se ela vai ser concedida ou não concedida, né? E dentro disso eles já têm requisitos ali que eles já avaliam de imediato, assim, tipo o perfil daquele infrator, né? Muitas vezes um infrator de baixo poder aquisitivo, enfim, pessoal trabalhador de zona rural, né? Dentro desse perfil, né? É um infrator que ele é primário, né? Ele não é recorrente naquele tipo de infração, né? Enfim, o próprio valor da autuação frente àquilo que ele tem que reparar, né? Porque cá entre nós, né? Assim, não existe, ao meu ver, né? Não existe nada mais educativo para alguém que comete uma irregularidade ambiental, uma infração ambiental, fazer ele recuperar aquilo que ele cometeu de errado, né? Então, tipo assim, se ele fez uma supressão isso geralmente acontece, a maioria dos termos de compromisso ambiental que a gente hoje firma são com questões de supressão de vegetação em zona rural, né? Então, assim, tu afirmar esse termo aí com o infrator para ele poder estar fazendo a recuperação na área que ele suprimiu, né? De certa forma, também é uma forma de reeducar ele, no sentido de que ele aprenda, né? Fique isso gravar na cabeça dele para ele não cometer mais aquele tipo de situação, né? Então, assim, eu vejo isso como uma maneira positiva. Mas, ao mesmo tempo que isso não é um benefício que pode ser dado a qualquer momento ao infrator, né? Isso aí é uma questão, como eu disse, tu vai avaliar um cenário, ele vai ter cometido aquilo ali naquela situação, tu vai avaliar realmente, ele não é reincidente, enfim, dentro da instituição, coisa e tal, tá, ele vai ser firmado o termo, tá? E daí isso vai ser avaliado. Se ele comete isso num segundo momento, e daí ele vem a pedir o mesmo benefício, né? A gente vai avaliar no histórico e vai dizer, ó, já vai ser mais complicado, quase inviável dos julgadores conceder um novo termo de compromisso para ele pelo mesmo tipo de infração cometida, né? Então, eu também prefiro muito mais esse valor da autuação tá indo parar na reparação daquele dano do que virar num fundo a gente também tem fundo estadual de meio ambiente, né? Pelo menos a gente vai ter certeza, porque assim, até mesmo num fundo, a gente tem uma série de regramentos aí, vocês sabem até melhor do que eu, né? Para a gente poder estar usando o dinheiro daquele fundo para estar fazendo um benefício para o meio ambiente, e aquele dinheiro fica lá parado. Então, o infrator, de posse daquele dinheiro, ele pode ir lá fazer aquilo muito mais rapidamente, de uma forma muito mais célere, tá fazendo a contratação dos profissionais, do material necessário para estar fazendo aquela reparação, do que dar esse dinheiro para o Estado. Oi? Tá acompanhando ele, né? Acompanhando. Claro, e acompanhando, né? E daí do que nós do Estado tem que pegar aquele dinheiro, tem que licitar não sei o quê, tem que fazer não sei o quê para estar fazendo aquele trabalho dele. Já aquela recuperação em cima do dano que ele cometeu, né? Entendi. Então é muito mais prático e educacional, ao meu ver, situações aí de menor lesividade, digamos aí, ambiental, por parte de descuido do infrator ali, desconhecimento, tá fazendo um termo de compromisso ambiental administrativo e convertendo quase a totalidade do valor da multa na reparação do dano, né? Ao meu ver, é a troca mais vantajosa que temos e o maior ganho ambiental que a gente pode ter numa situação dessas. Essas dificuldades, né, Marcos, da tríplice responsabilidade ambiental que a gente vai superando e vai evoluindo aos poucos, assim espero. Bem, senhoras e senhores, Marcos, agradeço a participação, a todos os presentes, né, o pessoal dos municípios, muito obrigado pela presença, e ao Wagner, especialmente. O Wagner foi muito instrutivo, né, a tua experiência aí e qualificação dentro do órgão ambiental, né, com certeza trouxeram várias informações para os nossos colegas dos municípios, para que eles possam evoluir e melhorar e absorver todas as informações para o futuro dos seus processos, né? E que espero que também a FEPAM possa ouvir a sugestão deles, né? Num futuro aí promoverem treinamentos específicos dessa parte mais prática, né? Para os colegas aí que estão lá na ponta dos municípios, né? Que tem essa grande vantagem de conhecer efetivamente as pessoas, né? E as áreas, mas também tem a desvantagem de estarem muito próximo desses locais e conhecerem também as pessoas que estão sendo autuadas. Foi
Foi excelente mesmo, Wagner, e a gente agradece a tua disponibilidade, a tua participação e ficamos daqui a 15 dias faremos um novo evento, tá bom? Tá bom, agradeço. Só para avisar para o pessoal, deixei meus contatos ali no chat, tá? Meu e-mail, meu telefone, né? Fico à disposição aí para todos que precisarem aí de contatos, dúvidas, informações, né? E muito bom aí falar sobre esse tema mais uma vez, Alexandre. Muito obrigado aí pelo convite. Valeu, muito obrigado, Wagner, a todos. Um bom dia e até o próximo. Até mais. Tchau. Bom dia, tchau, tchau.